E hoje vamos estar aprendendo aqui um vídeo, vocês vão estar vendo um vídeo a respeito do baricentro. Estou até com minha camisa do IMPA aqui, que hoje é um vídeo especial, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é o baricentro? O baricentro, ele é basicamente, deixa eu pegar o pincel aqui, é um encontro das medianas de um triângulo. Primeiro, o que são medianas? Medianas, eu tenho um triângulo, eu parto de um vértice. E o vértice, né, eu faço um segmento aqui, que toca o lado do triângulo no ponto médio. O que é o ponto médio? Dividindo o outro lado na metade. Então quer dizer que essa aqui é uma mediana. Mediana é o segmento que sai do vértice e toca na metade do lado. Então, por exemplo, se esse lado aqui for 10, né, esse aqui é 10. Aí aqui é 5, aqui é 5, então quer dizer que esse segmento é uma mediana. E olha só, esses tracinhos aqui, ó, esse tracinho representa que esse lado é igual a esse. Ou seja, né, esse pontinho aqui dividiu segmento na metade. E assim como a gente vê que esse tracinho representa, né? Dividiu na metade, porque aqui é igual aqui, e a mesma coisa aqui embaixo. Então, fiz as três medianas. E a primeira informação interessante, a primeira propriedade, é que as medianas elas se encontram, né, em um único ponto, né? Então, isso já é interessante, porque você poderia pensar que uma mediana está aqui, outra mediana aqui, e outra mediana poderia passar assim, ó. Não, não pode, né? Porque as três medianas têm que se encontrar em um único ponto, e aqui formou um triângulo no meio. Então, tem que ser assim, ó. Tem que se encontrar em um único ponto, as medianas. Certo? Então, essa é a primeira propriedade. E olha só, vamos dizer, separar essas áreas desses triângulos formados em A, B, C e D e E e F. Agora, olha só, pessoal. Vocês concordam comigo que essa área A é igual a essa área B? É, Vitor, por quê? Me mostra. Olha, primeiro, eu acho que é mais interessante a gente perceber que essa área E é igual à área F. Aqui tá melhor, porque tá aqui embaixo. Por quê? Porque olha só, ambos os triângulos têm uma mesma altura, então digamos que a altura é essa aqui, ó. Tem uma certa altura, né? Então, qual é a área desse triângulo? É essa base vezes essa altura dividido por 2. E a desse F? Essa base vezes essa altura dividido por 2. Só que olha só, a base dos dois é igual, porque aqui é igual aqui. A altura dos dois é a mesma, que é desse vértice até esse lado, né? A distância desse vértice até esse lado. Então, a área é mesmo. Se a base e a altura é a área é a mesma, porque a área depende da base e da altura. Se tem a mesma base e a mesma altura, tem a mesma área. Então a ideia é que esse E e esse F tem a mesma área. Então, sempre que vocês verem, por exemplo, temos esse triângulo aqui. Sempre que você pega um triângulo e você faz a mediana, vai dividir o triângulo em duas áreas iguais. Então, se esse lado for igual a esse, essa área é igual a essa área. Por quê? Porque eles têm a mesma base e a altura é a mesma. A altura seria, no caso, essa daqui, ó. É a altura desse triângulo e a altura desse. Então, sempre que você tem uma mediana, você vai ter, vai estar dividindo em duas áreas iguais, né? Então, vamos lá. Então, esse A, né, vai ser igual a esse B, por exemplo, também. Por quê? Porque aqui, ó, saiu desse vértice e tocou no ponto médio. Esse lado é igual a esse. Então, qual a ideia? Que esse A é igual a esse B, que esse E é igual a esse F e que esse C é igual a esse D, né? Porque aqui também, ó, saiu do centro, tocou no ponto médio, né? Então, tem a mesma base que esse daqui, então esse triângulo aqui vai ter a mesma altura que esse também, vai ter a mesma área. Então, olha só, eu posso falar que esse F por exemplo, é a mesma área. Que esse B tem área A, que esse D tem área C. Pronto, áreas iguais, áreas iguais, áreas iguais, áreas iguais. Tranquilo. E agora, olha só, eu posso falar que essas três áreas somadas é igual a essas três áreas somadas? Posso, por quê? Porque aqui também é ponto médio, em relação ao triângulo grande. Saiu daqui de cima, tocou aqui embaixo no ponto médio, né? Então, olha só, esse triângulo tem essa base e uma certa altura. Só que esse triângulo da esquerda, da direita, tem a mesma base e vai ter a mesma altura. Por quê? Porque está saindo do mesmo vértice, lá de cima, né? Digamos que essa aqui seja a altura. Talvez não seja, mas digamos que essa seja a altura. Vai ter a mesma base, os dois têm a mesma base e os dois têm a mesma altura, né? Então, tanto esse triângulo aqui quanto esse daqui vai ter a mesma área, né? Espero que vocês tenham entendido isso. Então, aqui a gente pode perceber, então, que 2A mais E, 2A mais E, vai ser igual ao quê? Deixa eu até puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Ser igual 2C mais E. Eu posso cortar E dos dois lados, então apaguei aqui E dos dois lados. Ficou que 2A igual a 2C. Se eu divido por 2, fica que A igual a C. Então esse C aqui eu posso até apagar, ó. Ficou A, ficou A. Tranquilo? Porque o C é igual a A. E agora se eu analisar esse triângulo de outra perspectiva. Se eu pego ele aqui, ó. Até girei. Certo? Só para vocês verem de outras perspectivas. Vocês concordam comigo que agora esse triângulo, né, da esquerda tem a mesma área desse triângulo da direita? Pelo mesmo motivo, né?
essa base é igual a essa base, e ambos vão ter a mesma altura. Então esse triângulo é a mesma área desse triângulo. Então olha só, 3A, que eu vou escrever como A mais 2A, é igual a esse, que é o quê? A mais 2A. Deixa eu puxar isso aqui mais pro canto aqui. Então olha só, eu posso tirar A dos dois lados, posso tirar um A aqui e um A aqui. 2A igual a 2A, 2A igual a 2A. Posso dividir por 2 dos dois lados, então A igual a E. Então, eu vou até estar girando de novo esse triângulo aqui. Deixa eu voltar como estava antes. Aqui ficou esquisito. Voltar o que estava antes. Tranquilo. Se o A é igual a E, esse E aqui é A. E esse E é igual a A. Que chegamos que o baricentro, ele divide o triângulo em 6 áreas iguais, né? Todos esses triângulos aqui, ó, vão ter áreas iguais. Isso aqui pode ser muito importante na hora de resolver questões, né? De encontrar lados, né? Então isso aqui é muito interessante. Então, primeira propriedade. Baricentro é o encontro das medianas e passam por um único ponto. Segunda propriedade. Divide o triângulo grande, né, em 6 triângulos de mesma área. E vamos aqui, então, para a nossa terceira propriedade do baricentro. Olha só. Eu vou estar ligando desse ponto aqui até aqui. Ó. Liguei. Isso aqui é uma base média. O que é uma base média de um triângulo? Se você tem um triângulo e você pega o ponto médio de um lado e você pega o ponto médio do outro lado e você liga, você quer chamar de base média. E essa base média, ela é paralela a essa base do triângulo. Por que paralela? Porque olha só, se aqui é igual aqui e aqui é igual aqui, você concorda comigo que esse triângulo de cima é semelhante ao triângulo grande? É semelhante. Por quê? Porque a proporção desse lado para esse todo é de 1/2, né? Digamos que aqui é x, então fica x sobre 2x. Divide por x em cima e embaixo, 1/2, né? É metade, né? Esse aqui é metade do grande, obviamente. E esse também é metade desse grande. Então o que eu quero chegar? Que a proporção desse lado é igual à proporção, né, desse lado. A razão, né, desse pedacinho sobre esse é igual à razão desse pedacinho sobre esse. E olha só, o ângulo é o mesmo, tanto para o triângulo pequeno aqui, tanto para o grande. Esse ângulo que está entre os lados. Então isso entra no caso de semelhança de triângulo, que é o caso lado, ângulo, lado. E aí tem lados proporcionais e um ângulo igual. Então, se são triângulos semelhantes, então quer dizer que esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse ângulo daqui. E que esse ângulo daqui vai ter que ser igual a esse ângulo daqui. Só que olha só, se esses ângulos são iguais é porque as retas são paralelas. Eu tenho uma aula de ângulos aqui no canal. Então é como se eu pudesse prolongar. Ó. Então o ângulo oposto pelo vértice, esse ângulo é igual a esse. Né? Se aqui é igual aqui, por exemplo, é paralelo. Né? Então, ângulos alternos internos, por exemplo. Então, a ideia é que a base média ela é paralela. Né? Então você tem um triângulo retângulo, por exemplo. Você pegou esse ponto médio ligou, já sabe que é paralelo. Aqui é paralelo com aqui. E além disso, além de ser paralelo, vai ser metade do comprimento. Por quê? Se esse lado é metade desse, esse é metade desse, por serem semelhantes, as três proporções, né, tem que ser iguais. Então, esse sobre esse também tem que ser o meio, ou seja, esse aqui é metade desse. Então, se aqui é x, aqui é 2x. É metade, a ideia é essa. E isso aqui vai não ser útil para resolver, encontrar a nossa terceira propriedade. Porque, olha só, a gente tem aqui o ponto médio, desse lado à esquerda, desse lado, e a gente tem esse ponto médio aqui, desse lado à direita. Então, olha só, se a gente pegar um ponto médio, outro ponto médio ligou, temos base média. Então, esse lado é paralelo a esse. Agora, olha só. Vamos pegar o ponto médio desse segmento aqui. Por quê, Vitor? Vocês vão ver. Peguei o ponto médio. Né? E agora eu vou pegar o ponto médio desse outro segmento aqui. Ó. Peguei outro ponto médio. E agora eu vou ligar. Vocês concordam comigo que esse segmento aqui é base média desse triângulo aqui? Ó? É base média, né? Desse daqui. Ó. Pelo mesmo motivo, né? Porque aqui é igual aqui, por exemplo. E aqui é igual aqui, né? Então a gente tem a base média. A gente pegou os pontos médios e ligou. Então olha só, esse segmento, ele também é paralelo a esse. Então olha só, se esse é paralelo a esse, mas esse também é paralelo a esse, então esse aqui vai ter que ser paralelo a esse, né? Essa é a ideia. Se eu tenho uma reta e outra paralela, aí eu tenho essa aqui sendo paralela a essa aqui vai ter que ser paralela a essa aqui também. A ideia é essa. Então a gente sabe que essa reta agora, esse segmento, é paralelo a esse segmento. Isso aqui é muito interessante. E o que a gente pode encontrar agora? Vamos fazer umas análises aqui. Dei uma pausinha e fiz essas cores aqui, olha só. Esse segmento e esse segmento. Por que eu coloquei os dois em vermelho? Porque eles são iguais. Nossa, são iguais, Vitor? Não parece. É porque a imagem engana. Mas eu provo que eles são iguais. Como? Olha só. Aqui não é base média, esse segmento, né?
segmento, ele é base média do triângulo grande. Então, olha só, esse segmento aqui em vermelho é metade desse grande, né? Porque esse triângulo aqui tem proporções sendo metade do triângulo grande. Então, tanto que esse lado é metade do todo aqui, esse aqui é metade do todo, e esse aqui vai ter que ser metade desse. Então, olha só, beleza. Então, esse é metade desse, vocês entenderam. Olha só, vocês concordam comigo que esse segmento também vai ter que ser metade desse? Né? Por quê? Porque a gente tem a base média desse triângulo. Então, como esse é metade desse e esse é metade desse, da mesma maneira, seguindo a proporção, esse segmento é metade desse segmento. Então, se esse é metade desse e esse também é metade desse, é porque esse é igual a esse. Né? É um pouco confuso, mas espero que vocês estejam entendendo. Então, olha só, gente. Pelos ângulos opostos pelo vértice, o que a gente tem aqui? Estou pegando cor preta mesmo. Que esse ângulo aqui, digamos, tem um alfa igual a esse ângulo aqui, que é um alfa, ângulos opostos pelo vértice. Como eu falei, eu tenho uma aula de ângulos aqui. Se vocês estão muito perdidos, entrem no meu canal aí, se inscrevam e vão acompanhando as aulas. Tem uma aula completa de ângulos no meu canal. Então, esse ângulo é igual a esse, como essa reta é paralela a essa, esse ângulo tem que ser igual a esse, alternos internos, esse ângulo tem que ser igual a esse. Então, qual a ideia? É que eles têm todos os ângulos iguais, e além de terem todos os ângulos iguais, tem um lado igual. Entre, no caso, ângulo, lado, ângulo. Ou seja, esses triângulos são congruentes, né? Então, esse triângulo é igual a esse triângulo. Igual. Tem os mesmos ângulos, os mesmos lados. Então, olha só. Se esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui em azul, ele vai ter que ser igual a esse comprimento em azul. Por quê? Porque, olha só, esse comprimento em azul é oposto a esse ângulo aqui, alfa. E esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa aqui, pelos alternos internos, né? Esse aqui é reta paralela, cortada pelo transversal. Então, esse é igual a esse. Né? Então, esse comprimento é igual a esse. E da mesma maneira... deixa eu pegar esse azulzinho aqui. Esse daqui é igual a esse daqui. Então, beleza, ó. Vou falar que esse lado aqui, ó, é x, aqui tem que ser x. Só que esse aqui não é ponto médio, então aqui é x também. E se esse aqui for y, aqui é y, né? Porque esse é igual a esse. Só que aqui não é ponto médio, né? Não dividiu esse segmento na metade. Então esse comprimento tem que ser igual a esse. Então aqui tem que ser y também. Interessante, né? Então olha só. Então, o que vocês reparam? Que, né, as medianas, elas se cruzam em um único ponto e dividem, né, o segmento, a mediana, em razão de 1 meio. Por quê? Olha só, aqui é x. E esse comprimento aqui é 2x. Isso aqui é 1 meio de razão. Né? Divide por x em cima e embaixo, fica 1 sobre 2. Simplificando, né? Então a ideia é essa. Se você tem o baricentro, você vai dividir em razão de 1 meio. Então esse que é metade desse daqui. Né? Ou você pode dizer que esse é 1/3 do grande. Você pode dizer dessa maneira também. Né? Razão de 1/3 de um pedaço em relação ao grande. Ou 1 meio, né? Esse sobre esse. Então a ideia é essa. E da mesma maneira, né, seguindo os mesmos passos, se você pegar e só girar o triângulo e fizer esses mesmos passos aqui, você vai encontrar, por exemplo, que esse pedaço daqui, se for um Z, por exemplo, então esse outro pedaço aqui, ó, vai ser 2Z. Eu não vou estar provando porque é os mesmos passos, é só fazer a mesma coisa girando o triângulo. Então, por exemplo, você liga daqui até aqui, e agora você faz daqui até aqui não, você liga daqui até aqui, ó. Aí agora você pega e liga daqui até aqui, ó, digamos, pegou um ponto médio aqui, aí você vai fazer a mesma coisa, vai ser o mesmo procedimento, enfim. Então, estão entendidos, né? Esse aí é o vídeo, tá aí as 3 propriedades. Revisando, falta tudo de novo. Se cruzam no mesmo ponto, o baricentro, as medianas se cruzam no mesmo ponto, dividem o triângulo em 6 triângulos, cada um com a mesma área, e além disso, né, dividem os segmentos ali, as medianas, em razão de 1 meio, né? Você pode pensar 1 meio. Vocês também vão ver pessoas falando razão 1/3, né? 1/3 no sentido de x em relação ao segmento grande aqui, 3x. Corta x com x, fica 1/3, que é dividir por x em cima e embaixo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixa o like para estar me ajudando. Se inscreva no canal, que eu estou fazendo conteúdo gratuito aí para o BMEP, Olimpíadas, vestibulares, Enem. E esse conteúdo aqui pode estar ajudando vocês. E vocês me dando uma forcinha também para eu estar realizando meu sonho aí de, quem sabe, um dia alcançar 100 mil inscritos. Obrigado por tudo. Valeu. Abraço.